Fala pessoal, Fernando Paiva por aqui, Ferpa Games na área, e vamos continuar o desenvolvimento do nosso game, o Pong, que nós estamos desenvolvendo aí usando programação orientada a objetos na Godot, fazendo toda aí a estrutura de orientação a objetos para facilitar e deixar o nosso código organizado. Então, no episódio anterior, nós fizemos o Signal Buzz e fizemos as colisões. Já começamos a ver o jogo funcionando. E pessoal, antes de continuar aí, vou pedir para vocês deixar o like, curtir, comentar aí, fortalecer o canal, para a gente criar um grande canal aí de desenvolvimento em Godot, tanto em GDScript como em C Sharp, que nós vamos fazer projetos também em C Sharp, e fazer toda a estrutura do jogo, desde os assets, desde da criação. Então, fortalece o canal aí, pessoal. E hoje, nesse episódio 6 vamos criar aí o Score Model, o Score View Controller, Score View, toda a estrutura que nós estamos fazendo aí, separando o nosso código, deixando aí o código desacoplado. E vamos também já fazer a definição aí de quantos pontos para passar de level e tudo mais, tá? Então, pessoal, não esquece aí de deixar o like. E bora lá. Vamos começar criando então a nossa parte aí, criar um score model que vai servir como model para a gente implementando ele conforme o sistema for crescendo. Então vamos criar aqui score model. E aí vamos seguir a mesma estrutura que a gente está seguindo pelos outros, tá? O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos estender um resource, porque ele é um model. Então, nós vamos fazer aqui um resource. E vamos dar um class name score model. E vamos também fazer a nossa variável constante aqui para logar isso daqui. É igual. E vamos pegar aqui o nome da classe para a gente logar e saber o que está acontecendo quando instanciarmos objetos que precisam dessa classe. E aí nós vamos criar um var points to win. Var points to win vai ser a variável que nós vamos usar para saber quando a pessoa ganhou ou não. E var player score. Dois pontos, int igual a zero e var ia score. Dois pontos, int igual a zero. Pessoal, depois eu vou subir o projeto todo comentado lá no GitHub. Então é sempre ideal que vocês tenham aí o projeto sempre atualizado, tá? Porque eu comento tudo, eu faço as aulas e depois coloco tudo no GitHub. Vocês baixem aí, estudem, testem tudo. E me dão um feedback aí também nos comentários, tá, pessoal? Se vocês estão gostando, vocês estão acompanhando as aulas, vocês estão conseguindo fazer aí tudo que eu estou fazendo aqui com vocês. Então vamos criar um método aqui, func add point score id. Vamos colocar score id, que vai ser de quem é o ponto. E ela vai ser um int. E nós vamos colocar aqui um void. Colocar pass. Só assinar por enquanto, tá, pessoal? Vamos só assinar. Depois a gente vem implementando isso daí. E nós vamos também criar um método as_won, que serve para verificar se ganhou ou não. Score id int. E vai ser um bool, um booleano. Vamos só assinar return false, tá? E outro método que nós vamos precisar também é para retornar esse score. Func get score paddle id, dois pontos int. E essa variável vai ser um int. Esse método vai retornar um int. E vamos colocar aqui um return 0 só para assinar por enquanto. E vamos criar um método também func reset. Reset vai ser um void. E aí aqui nós vamos fazer player score
igual a 0 e IA score igual a 0. Aqui eu estou fazendo tudo na mesma linha, tá, pessoal? Vocês podem usar ponto e vírgula aqui, ó, para fazer tudo na mesma linha. Ou o ideal é fazer linha a linha. Vou fazer linha a linha para ficar mais fácil para vocês lerem depois e compreender. Porque às vezes eu faço tudo na mesma linha e aí fica difícil a compreensão. Mas vocês saibam que para colocar na mesma linha, coloca um ponto e vírgula aqui, ele vai entender que é tudo numa mesma linha, tá? Bom, vamos implementar então o add point. O add point, como que ele vai funcionar? A gente vai fazer um if score id igual paddle base controller ponto player id. Player id. Vamos colocar um return aqui. Return, só isso. E aqui na de baixo, aqui faltou 2 pontos aqui. E aqui embaixo nós vamos colocar vamos copiar isso daqui e vamos colocar um elif aqui, tá? E aqui IA ID. Bacana? Bom, agora nós precisamos, ao invés de return aqui, nós vamos fazer player score mais igual a 1. A GD Script ela não tem mais, porque eu poderia fazer isso aqui. Player score mais, mas ela não tem isso daqui, tá? Então, aí a gente tem que fazer mais igual a 1. E também nós vamos fazer aqui nessa parte de IA score mais igual a 1. Aqui onde ele vai adicionando os pontos, tanto para o player como para IA. E aqui no has one, nós vamos fazer basicamente a mesma. Vou deixar esse return false aqui para não ter erro. E aí nós vamos fazer o seguinte. Usar a mesma lógica aqui. Isso daqui. Verificando se ele é o player ID. E aí a gente vai fazer return player score maior ou igual. Vamos fazer um maior ou igual aqui, para ele verificar se ele for maior ou igual que o points to win, ou seja, aqui o player ganhou. Points to win. E aqui embaixo a mesma coisa. Vamos copiar isso aqui. E vamos colocar aqui a IA ID. E aqui vai ser IA score. Apenas isso. Pode colocar elif aqui ou só if, tá? Aqui ele vai retornar true e aqui ele vai retornar true. O padrão desse método é retornar false, tá? Então, basicamente, esse método vai fazer isso. Ele vai verificar aqui se tem vencedores. Has won, tem vencedores? E aí ele vai verificar se for player ID, player score maior ou igual a points to win, score ID IA, IA score points to win, ou então retorna false. Porque se ele retornar false é porque não tem ganhadores, tá? E aqui vamos fazer o get score. Ele vai ser o get score. Nós podemos fazer usando a mesma lógica aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte. Score de igual, ele return player score. Ou return IA score. O que ele está dando erro aqui? Score paddle ID. Paddle ID. Então, o que ele vai fazer aqui? Get score. Ele vai pegar o score do player, vai retornar, ou o default vai ser IA score. Então aqui a gente já implementou o nosso model, pessoal. Depois eu vou colocar tudo comentado lá, tá? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos criar a nossa view. A nossa view, ela será uma classe simples, só um node mesmo. Vamos criar aqui um node mesmo.
E vamos acrescentar um script, vamos chamar de score view. Vai ser somente isso aqui, uma score view. E aí nós acrescentamos aqui, vamos salvar, né? Salvar antes. Views, score view. E eu vou colocar aqui score view, o nome da pasta, score view, seguindo as convenções da Godot, tá? E aí eu venho aqui agora e vou acrescentar um script para esse score view. E o nome vai ser, vamos acrescentar ele no controller, porque ele vai ser o controller dessa view. Ele vai se chamar score view controller. Esse será o nome, como vocês já sabem aí. Então, eu crio aqui. Aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou deixar extend note, mas vou dar o nome, class name, score view controller. E vamos criar aqui a nossa constante de log. Class name log igual score view controller. Agora, vamos assinar os métodos, mas antes precisamos do nosso objeto. Var model, que é o nosso objeto, o nosso modelo, ele vai ser um score model que é igual a score model.new. Aqui eu criei o objeto. E vamos assinar aí os nossos métodos. O primeiro que nós precisamos é do ready. Vamos assinar ele. E depois vamos assinar o método func connect signals. Vai ser um void. E aqui nós vamos criar o nosso sinal. Nós já temos lá no signal bus. Então vai ser o signal bus ponto game view controller game view controller round reset ponto connect. E nós vamos dar o um nome para ele aqui. On round reset. Vamos dar esse nome aqui. E já vamos assinar esse método aqui. Para esse listener, para esse handle, tá? Func. E ele vai ser um void pass. Aqui nós precisamos, no ready, já vamos aqui para não esquecer, vamos colocar aqui um print log, com ponto, print log, class name, vou copiar aqui que ele não está buscando o autocomplete, mas não tem problema. E aqui, print log manager, log type.info. E aqui, simplesmente, ready. E já vamos colocar aqui também para ele conectar os sinais. Connect signals, chamar os sinais aqui. Agora, nós vamos criar o registrador de pontos, que vai registrar os nossos pontos no nosso model. Então, vamos fazer aqui, func register points. Vai ser para adicionar os nossos pontos. Score ID, vai ser um void. E aqui nós vamos fazer model.addPoint score ID, que nós já temos aqui dentro do nosso objeto criado aqui. Vocês percebem, pessoal, que eu vou deixando o código limpo. Então aqui eu tenho as responsabilidades no score model, aqui eu estou passando as responsabilidades para controller, e assim nós vamos deixando o nosso código limpo, deixando ele fácil de dar manutenção. E aqui nós vamos fazer o seguinte agora, var current score, os pontos int,
Isso daqui ele vai fazer o quê? Ele vai ser igual a model.get score e ele vai receber score ID. Só isso. E nós precisamos também fazer aqui um print log para a gente saber se ele está registrando esses dados aqui. Nós vamos colocar esse print log aqui com current score. O que ele vai fazer? Current score. E aqui ele vai receber um str, que é o current score. Esse aqui, current score. Tô dando um erro aqui. Aqui faltou mais. Bacana? E aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer if model.has1 e passando score ID para verificar se já tem vencedor. Se tiver vencedor, ele vai chamar uma função que nós vamos criar. Deixa eu ver aqui, handle game over. Handle game over. Vamos chamar a função por esse nome aqui, que é lidar com o game over. Né? Método, vamos assinar esse método. E aqui, void pass. Só assinar ele por enquanto. Então, o que ele faz? Ele vai adicionar os pontos no modelo, depois ele vai pegar o score, e aqui ele vai printar. E aí ele vai verificar, tem vencedores? Se tiver vencedor, ele vai para handle game over, que vai ser aqui que ele vai lidar com o game over. E aqui nós precisamos também, no onReset aqui, antes de implementar o handle, já vamos implementar o onReset, que ele é mais simples. Vamos colocar aqui o print log. Adicionamos o print log aqui. E aqui nós precisamos mudar essa saída aqui. Vamos colocar aqui round reset. Round reset. Só apenas isso. Vou colocar aqui 3 pontinhos para ficar mais fácil de identificar depois nos logs. E aqui agora nós precisamos da função de getPlay. Ó, eu estou deixando isso aqui só assinado, tá? Mas vamos aqui implementando os outros métodos. Vamos implementar aqui mais um método que nós precisamos pegar esses score, porque nós vamos preencher esses score na tela, no que vai ser na próxima aula. Get player score, que vai ser um int. E aqui nós precisamos do return model.player score, isso. Model.player score. E aqui nós vamos fazer um get AI. Get player score e vamos fazer um get AI score. IA score. Ele vai retornar model IA score. Agora, pessoal, nós vamos criar um método aqui, que é um método para definir. Lá nós deixamos com 3, né? 3 pontos para ganhar. Mas vamos criar um método para que isso fique dinâmico, que seja fácil de fazer alterações. Então, nós vamos criar aqui um func set points to win. Aqui nós passamos points int e vamos void pass. O que nós vamos fazer aqui agora de implementação? Vamos colocar model.points to win é igual points. Aqui eu consigo deixar o sistema dinâmico e vamos colocar aqui um print log. E aqui esse pass eu não preciso mais. E ele vai receber um points. Points. Aqui eu coloco points to win.
Uma das formas mais fáceis também é eu posso colocar o nome do método aqui, tá, pessoal? Por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês verem. Eu posso colocar o nome do método aqui, é, porque aí eu sei o que que ele faz e onde está o erro. Então, o nome do método, colocando aqui, lá nos logs, fica fácil de identificar qual é o método que está dando erro. Bacana? Bom, e aqui nós precisamos de um outro método, que é o método para resetar os scores. Reset scores. E vai ser void. O que que esse método vai fazer? Ele vai resetar todos os scores. Model.reset. Simples assim. Porque aqui, como nós estamos trabalhando 100% orientação a objetos, eu simplesmente uso o model lá para resetar todos os meus scores, porque eu já defini tudo aqui no model. Reset, ele já zera todos os scores. Aqui nós precisamos passar, vamos só aqui, ó, colocar aqui, ó, score all score reset. Só isso. Todos os scores receberam reset. E posso colocar também, como eu falei para vocês, o nome do método. Posso colocar ele aqui para facilitar mais ainda identificar onde estão os erros, tá? Precisa? Não. Muitas vezes eu faço. Quando é um game muito grande, igual o game que eu estou desenvolvendo, o Voidens, ele é muito grande. Né? Tem muita coisa, um jogo muito grande. Então lá eu tenho bastante assim meus print logs com o nome do método para saber onde está exatamente o erro, qual que é o método que está dando o erro. Então facilita bastante na hora de identificar. Tá? Então aqui nós temos o reset score, nós temos os set points aqui já definido, nós temos aqui os get, e aí nós voltamos agora para trabalhar com esse handle game over. E o que que esse handle game over vai fazer? Ele vai passar o sinal. Signal bus ponto game view controller game over ponto emit. E ele vai receber um. Aqui nós precisamos passar um parâmetro para ele, pessoal. Tá faltando um parâmetro para ele, que é o ganhador, winner id int. E aqui eu vou emitir o winner id. Ele deu erro aqui, aqui score id. Pronto. Nós temos que passar ele aqui, ó, handle game over, score id, winner id, que aqui ele vai emitir esse sinal. E aí, o game over, nós vamos criar na próxima tela, ele vai aparecer esse que o jogo terminou e se quer continuar, alguma coisa assim, tá? Bom, vamos conferir se está tudo certo nessa classe. Então aqui nós criamos o ready aqui a primeira assinatura, criamos o objeto aqui. Na primeira assinatura ele chama os signals, que é o onReset, register points. Então lida nesse register points. O que ele faz? Ele adiciona pontos no modelo, depois ele pega o score corrente do personagem, do paddle aqui, né? Ele vai pegando aqui os scores de cada um. E aqui ele verifica, se tiver ganhador, ele verifica, ele passa aqui ele emite o sinal que tem ganhador. E aqui nós temos o get player score, pega o score do player. Aqui também pega da IA o set points to win, aqui para definir, para deixar ele definido de forma dinâmica, que nós podemos fazer aí conforme for ficando mais difícil o jogo, ele precisa fazer mais pontos ou menos pontos e tudo mais. Aqui o reset scores e aqui o rounds reset. Eu acredito que está tudo certo, tá? Eu acredito que esteja tudo certo. Vamos salvar tudo isso aqui. Agora que isso aqui está tudo pronto, precisamos conectar isso daqui na nossa Game View, que é a nossa arena, Game View Controller. E aqui nós precisamos da nossa Game View também, porque nós vamos instanciar aqui
Vamos criar aqui, ó, instanciar aqui, cadê? Aqui, Score View. Vamos instanciar a Score View. Então, está aqui. Aqui nós podemos colocar um Access as Unique Name, como eu falei para vocês já, e eu vou arrastar ela aqui. Pronto. Então, quer dizer, o meu score já está dentro da minha arena. Agora eu consigo trabalhar de qualquer lugar do meu sistema, puxando aqui os valores de score, usando lá toda a estrutura de controller e toda a estrutura de model, puxando dentro da minha arena aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Aqui no Connect Signals, que nós já temos, nós precisamos colocar aqui signal bus ponto, o game over, game view controller game over, aqui, já está aqui, ponto connect. E aí nós criamos on game over. E vamos criar, assinar essa função dentro da nossa game view. Vamos fazer aqui um método func e void pass. Só assinamos aqui. Nós precisamos agora vir até aqui. Cadê onde está? Cadê? Aqui. On-ball, nós precisamos fazer uma implementação nesse método aqui. Se ele sair no topo, então eu preciso aqui do ponto. O que ele vai fazer? Ele vai fazer score view ponto register point, que vai ser para paddle base controller id player id. Como é que eu coloquei lá? id player id. Player id. Então, se sair no topo, é player id. O player marcou ponto. E se sair no fundo, é IA ponto. Aqui a gente precisa alinhar. Aqui vai ser IA ID. Tá? Então, essas duas implementações aqui, para saber se a bola saiu no topo, o player marca ponto. Se sair no fundo, a IA marca ponto. Essas duas implementações. Agora aqui, pessoal, nesse onGameOver, o que nós precisamos? Vamos implementar ele. Aqui ele vai receber winner ID, int, será o int, que vai emitir lá quando o jogo acabar. E nós vamos fazer aqui, ó, um ball view, reset ball, e aqui game over winner, winner ID. Bacana? Então, aparentemente, nessa classe está tudo pronto. Parece que está tudo pronto aqui. Vamos executar agora o nosso jogo aí, o Pong, para ver se está funcionando, se ele vai colocar os prints aqui dos pontos. Lançou a bola. Bacana. Tá indo. Vou deixar ele marcar ponto. Opa, marquei ponto lá. Vamos ver. Então aqui, marquei ponto. Aqui, ó, scorer 1, 1 ponto. Então, já está acreditando aqui os pontos. Bacana, pessoal? Então, tudo funcionando. Para a próxima aula aí, nós vamos começar a exibir isso na nossa tela. Vou deixar aqui a IA fazer ponto. Vamos fechar aqui para conferir. Vamos ver, tem que ser scorer 2. Aqui, ó, scorer 2, jogador 2, marcou 1 ponto. Então, já está funcionando. Tudo 100%. Deixa o like aí, curte, comenta, compartilha, pessoal. Vou mandar tudo para o GitHub e vocês atualizem o projeto de vocês aí. Bacana? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda nos comentários. Abraço, até mais.